Salve, salve rapaziada, aqui é o professor Fábio Nascimento, bruxo. Nesta aula estaremos falando sobre equações do segundo grau. A equação do segundo grau é aquela que a variável x está elevada ao quadrado, ou seja, o maior expoente da variável x é 2. Então, tal qual a essa estrutura aqui. Então, toda equação do segundo grau, ela terá essa estrutura, ax ao quadrado mais bx mais c, ou seja, onde o a, o b e o c são chamados de coeficientes. Então, aqui, ó, o a é o coeficiente de x ao quadrado, o b é o coeficiente de x e c é o termo independente. Então, quando nós vamos resolver uma equação do segundo grau, geralmente diz assim, temos que achar o delta, que na realidade o nome desse delta é discriminante. É por intermédio dele que nós vamos definir se a equação do segundo grau tem apenas uma raiz, se ela tem duas raízes ou se ela não possui nenhuma raiz. Mas esse delta depende exclusivamente, o valor dele, dos valores de A, B e C. Observe que esse delta ou discriminante, ele é dado pela equação fórmula o quê? B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Já faremos um exercíciozinho para você se familiarizar com esse tipo de exercício. Então temos assim, quando o delta for igual a zero, nós vamos dizer o seguinte, a equação do segundo grau possuirá duas raízes reais e iguais. O que significa dizer que as duas raízes são reais e iguais? Por exemplo, se uma for 2, obrigatoriamente a outra também será igual a 2. Se uma for 3, obrigatoriamente a outra também será 3. Então, guardem isso. Toda vez que o delta for igual a zero, a equação terá duas raízes reais e iguais. Agora, quando o delta for menor que zero, então se o delta for menor que zero, significa dizer que o valor dele é o quê? Negativo. Então, se ele é negativo, você vai chegar a encerrar toda a sua operação. Você vai dizer assim, não há raízes reais, acaba a conta. Então, delta negativo, parou, significa que ela não terá raízes reais. Fábio, mas o que é esse negócio de raiz? Raiz é o valor de x que tornará a equação do segundo grau igual a zero. Tá? Então vamos falar assim, o que é uma raiz da equação? É o valor de x que torna a equação igual a zero. Tá? Não vamos esquecer disso. Agora, quando o delta é maior que zero, então se o delta for maior que zero, significa que ele é o quê? Positivo. E quando ele for positivo, a equação terá duas raízes reais e diferentes. Portanto, olha só, agora nós vamos usar uma aplicação dentro de uma equação do segundo grau, justamente para você aprender a colher os coeficientes e também achar o valor do discriminante. Então, coloquei aqui, ó, dada a equação x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a zero. A primeira pergunta aí diz assim, quais são os coeficientes? Então lembra que eu falei para vocês? Eu tenho 3, posso ter até 3 coeficientes. Coeficiente A, quem acompanha o x ao quadrado, o coeficiente B, quem acompanha x, e o coeficiente C, aquele que é o termo independente. Então você vai pegar aqui, vamos lá. Se você pega aqui o coeficiente A, é o valor que acompanha x ao quadrado. Quando não aparece nada aqui, vamos lembrar que é 1. Então o coeficiente A é 1. Qual é o coeficiente B? O coeficiente B, ó, é quem acompanha a variável x a primeira. Quem que acompanha x a primeira? Menos 6. E quem é o termo independente? É o 8. Então o nosso coeficiente C será igual a 8. Então, aqui encontramos os coeficientes da equação do segundo grau que está ali apresentado.
Agora, o exercício fala assim: quantas raízes a equação possui? Então, quando ele pedir quantas raízes a equação possui, nós vamos ter que buscar o quê? O discriminante dela. Então, como que eu faço o discriminante? Acabei de falar para vocês, é o delta. É o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E agora nós vamos espalhar esses valores. No caso aqui, ó, quem é o b? O b vocês viram que era menos 6. Então vai ficar menos 6 ao quadrado menos 4. Quem é o a? O a é 1 e o c é 8. Agora nós vamos achar o discriminante. Delta é igual. Quantos que é menos 6 ao quadrado? Lembrando da propriedade de potenciação, todo número negativo elevado ao quadrado torna-se o quê? Positivo. E quantos que é 6 ao quadrado? Não é 6 vezes 6? 6 vezes 6, 36. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. Observe aqui que o delta vai ser o seguinte: quantos que é 36 menos 32? O delta é igual a 4. Se o delta é igual a 4, observe que nós voltamos aqui, ó. O delta com 4 é maior que 0, igual a 0 ou menor que 0? O delta 4 foi maior do que 0. Então, automaticamente, essa equação do segundo grau terá o quê? Duas raízes reais e diferentes. Aí, observe que na letra C, ele fala assim: quais são as raízes? Quando pedir as raízes da equação do segundo grau, o que você vai fazer? Você vai partir para a fórmula de Bhaskara. Ah, Fábio, mas como que usa a fórmula de Bhaskara? Eu não lembro. Então, vamos lembrar. Será essa fórmula aqui, ó. X é igual a menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Agora eu posso encontrar quem são as raízes da nossa equação. Então vai ficar aqui, x é igual. O b, ó, ele vale menos 6. Daí você vai pegar aqui, menos 6, mais ou menos, raiz. Quem foi o delta aqui que deu? O nosso delta deu 4. Então, raiz de 4 dividido por 2 vezes o a. Quantos que é o a? O a era 1. Portanto, fica menos 6, mais ou menos raiz de 4, dividido por 2, que vai dar isso aqui, ó, x é igual, jogo de sinal, menos com menos, mais, então 6 mais ou menos, quem é a raiz de 4? A raiz de 4 é 2, tudo dividido por 2 vezes 1, que é 2. Aí, agora, nós podemos encontrar o famoso x' e x duas linhas. Lembrando que o x' vai ser o quê? 6 menos 2 dividido por 2. Eu tenho o costume de fazer com menos primeiro, mas se você fizer com mais, não vai alterar, tá ok? Então aqui vai ficar 6 menos 2, 4, por 2, 2. E o x duas linhas, ó, vai ser 6 mais 2 dividido por 2. 6 mais 2, 8 por 2, 4. Então, esses valores que eu achei para x' e x duas linhas são as raízes. Então, a solução você sempre coloca em ordem crescente: 2 e 4. Esses valores satisfazem a equação x ao quadrado menos 6x mais 8. Lembrando aqui, para encerrar essa primeira partezinha, né? Vamos aqui. Essa equação, vocês viram que ela tem o termo A, o termo B e o termo C. Quando ela tem A, B e C, nós vamos dizer o seguinte: ela é uma equação completa do segundo grau. E agora vamos passar para as equações incompletas.